seja teu santo nome, Senhor. Aquele que quiser se assentar, pode se assentar. A leitura vai ser um pouco extensa, mas é necessário. Mateus 23 vai dizer assim: Então Jesus disse à multidão e a seus discípulos: O mestre da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Tudo o que fazem era para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixem que pessoa alguma os chamem de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Tomam posse dos bens das viúvas de maneiras desonestas e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes piores que você. Que aflição espera, guias cegos? Vocês dizem não haver importância se alguém jurar pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que mais importante, a oferta sobre o altar que torna a oferta sagrada? Quando juramos pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus, que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos, com a água para não engolir o mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas? São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade.
que a aflição os espera, mestre da lei e fariseus hipócritas. Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos do justo, e depois dizem: se estivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos, que são de fato descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem os seus antepassados começarem. Serpente, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Amém? Amém. Irmão, Jesus ele era simples. Ele andava no meio do povo pecador. Ele não se importava se era prostituta, ele não se importava se era cobrador de imposto, ele não se importava com o pecado do irmão. O que ele sabia era do coração. Se a pessoa havia arrependimento dentro do coração, ele pregava e ele falava as boas novas do céu. Só que os fariseus não, eles estavam importando com dinheiro, estavam se importando com o que estava escrito e muitas das vezes não cumpria com aquilo que estava escrito, porque interpretavam mal. Aqui vai dizer que Jesus fala para a multidão: os mestres se fizeram autoridade das tábuas de Moisés e que venha a ouvir e praticá-las, porém não usá-los como exemplo, porque eles não tinham exemplos algum. Nos dias de hoje não é diferente. Quantos templos a gente vê aí que a pessoa fala bonito, tem teologia, faz as coisas, mas não estende a mão para o seu irmão. Muitas das vezes ignora o problema do teu irmão. Muitas das vezes ignora aquilo que ele está passando ou aquilo que ele está fazendo. Sem se lembrar que para a gente herdar os caminhos do céu, a gente tem que ajoelhar e orar. Porque um dia nós fomos pecadores também, um dia também erramos, um dia também estávamos fora do caminho. E se hoje estamos aqui é porque teve alguém que por misericórdia orou por nós e Deus, dos seus altos céus, ouviu. E teve misericórdia das nossas almas e nos resgatou. Verdade, então que Deus. não venhamos ser igual a esses fariseus hipócritas, a qual fecha os olhos para a humanidade lá fora. Porque ser crente aqui dentro é fácil. Verdade, Deus. É só pôr uma roupa bonitinha, cantar melhor, falar muito bem. E lá fora, será que estamos sendo exatamente dessa forma? Será que estamos fazendo a verdadeira obra para o Senhor? Pregando a palavra dele sem se importar quem é que está ouvindo? Glória a Deus. Não que não venhamos ser hipócritas igual os fariseus. Verdade, E muitas das vezes Deus. tem aparência bonitinha igual é falado aqui, igual os túmulos a qual vamos lá no velório. Está tudo muito lindo, muito bonito, mas o que está dentro está podre. Que venhamos ser verdadeiros na presença do Senhor. Aleluia. Não somente de boca, mas também de coração. Que venhamos Verdade, Deus. dar a verdadeira adoração para o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 9:11 vai dizer dessa forma. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu santo nome. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado dessa passagem da Escritura. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Verdade, O alerta Deus. dessa noite é: vá para aqueles que estão cegos espiritualmente, para aqueles que estão doentes espiritualmente, e pregue a palavra trazendo eles para a casa do Senhor. Aleluia. Você sabe que estamos aqui pela misericórdia dele para Verdade, adorar. É fácil pregar aqui, porque todos estão dispostos a ouvir. Difícil é lá fora onde ninguém quer ouvir a palavra do Senhor. Verdade. Isso independente da situação você deve fazer, querendo ouvir ou não. Porque a boca fala
coração está cheio? Verdade, Deus. Será que sua boca está falando mais piadinhas? Mais coisas que não convém